Olá, meu nome é Marcelo Melado e hoje nós vamos falar sobre resina epóxi. Quais são as diferenças dessas resinas de alta espessura e as resinas de baixas espessuras? Dá para eu misturar? Dá para eu levantar muitos centímetros com a resina de baixa espessura? Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo de hoje e espero que vocês gostem. Vou pedir uma gentileza? Veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Duras de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? No vídeo de hoje, mais um bate-papo para que a gente consiga entender as diferenças entre essas resinas de alta densidade e de baixa densidade. O que acontece com a resina epóxi, seja qual for a marca? Existem as resinas de alta viscosidade para altas espessuras. Ou seja, essa resina você pode subir de 1 a 3 centímetros sem problema nenhum. Claro que a gente recomenda que você faça o quê? Por camadas, vai subindo a cada 1 centímetro para que você não tenha problema com bolhas e superaquecimento dependendo do ambiente onde você esteja. Porque não basta só a temperatura da madeira. Você tem que ver o ambiente também, se ele está um ambiente muito quente, e aí ele pode propagar o quê? Um superaquecimento da resina. As resinas de altas espessuras, elas são mais espessas, ou seja, elas têm mais viscosidade, portanto, ela pega fogo? Sim, ela pega fogo. Ela inflama? Inflama. O que acontece é que a resina de alta espessura, ela é feita para ter um pouco mais de resistência, portanto, você acaba que conseguindo subir um pouco mais de espessura o teu trabalho acaba que rendendo muito mais, e ela não é uma resina de baixa viscosidade como a de baixa espessura, ou seja, ela tem menos brilho do que a resina de baixa densidade. Então o que acontece? Quando você está aplicando a tua resina lá no teu trabalho, você está subindo 1, 2 centímetros, se a resina for apropriada para altas espessuras, você vai conseguir subir o trabalho lá, a tua resina, e vai ter um bom acabamento. Lembrando que o ideal é que quando você suba pelo menos 1 centímetro, passa ali o maçarico ou um soprador térmico para que você consiga remover as bolhas daquele lance que você colocou a primeira parte da resina e depois vem com uma outra camada com um soprador para você conseguir tirar as bolhas. Isso quando você trabalha com a resina translúcida, ou seja, a resina transparente, você consegue ver depois da resina. Quando você utiliza corante, que você acaba escurecendo um pouco, se porventura as bolhas ficarem por ali, vai ficar no meio, então você acaba que não percebendo. E se também na superfície ficar bolha e você conseguir lixar e tirar essas bolhas, você resolveu o seu problema. Já na translúcida fica mais difícil porque fica muito aparente, então você acaba que não conseguindo arrancar as bolhas. Se você subir muita espessura, mesmo que a resina lhe permita fazer isso, você vai ter problema, vai ficar com bolhas e o teu trabalho não vai ficar totalmente perfeito. O que normalmente, quando a gente acaba utilizando essa resina translúcida, você quer que o teu trabalho pareça um vidro. Mesmo que você use algum corante translúcido, você não quer que ali tenha bolhas. Então, se você não tiver algumas cautelas para poder fazer aquele trabalho, você com certeza vai ter as bolhas. Já acontece diferente com a resina de baixa densidade. A resina de baixa densidade, ela tem menos viscosidade. Então, o que vai acontecer? Ela vai secar mais rápido do que a resina de alta densidade. Normalmente, nas resinas de alta densidade, a gente acaba aqui esperando 48 horas para ter a secagem dessa resina, não a cura. A cura vai levar mais ou menos uns 7 dias para que ela tenha totalmente a cura. O que é a cura, na verdade? É todo o secamento da resina. Porque o que vai acontecendo? A resina, ela seca também por oxidação, ou seja, oxigênio. Então, o que vai acontecendo? A camada superior vai secando, mas o miolo continua ali não totalmente seco. Então, o processo de cura é o quê? É a secagem por completo de todo aquele teu trabalho. Então, portanto, é interessante você respeitar as 48 horas de secagem da resina para que você tenha aí uma total cura dela e você consiga fazer o polimento, porque na hora que você vai fazer o lixamento da resina, você acaba superaquecendo ela, se ela não estiver totalmente curada, ela vira uma borracha, ela praticamente que derrete ali, e você pode perder o teu trabalho. Portanto, é importante você respeitar as 48 horas de secagem da resina para que você trabalhe. Se for necessário, os 7 dias para que você tenha totalmente cura, quando você acaba utilizando aí
3, 4, 5, 6 centímetros de espessura de resina. O ideal é você trabalhar com a total cura da resina para que você consiga fazer o polimento e o lixamento dela por completo, sem que ela vire uma borracha aí, e você corra o risco de perder o seu trabalho. A resina de baixa densidade, a resina, ou seja, de baixas espessuras, ela tem pouca viscosidade, então, portanto, é uma resina que vai secar mais rápido. E ela superaquece por ela ser um pouco mais líquida, ou seja, ela é muito mais inflamável. Portanto, se você fizer o teu trabalho e subir a resina 1 centímetro, você corre o risco de ter o quê? Um superaquecimento e encher de bolha. Já aconteceu, eu fiz uns testes aqui uma vez, e já aconteceu de eu subir 1 centímetro e a resina não superaquecer. Mas você corre o risco o quê? De ela secar muito rápido e ela trincar, e ela desprender da madeira, e de repente um trabalho aí que precisa de uma certa resistência, ele vai acabar aqui partindo e de repente você pode até causar um acidente se você fizer um banco, ou dependendo do que você estiver trabalhando com isso, e que for exercer uma força ali naquele trabalho, pode correr o risco sim da resina de baixa densidade, por ela secar muito mais rápido, ela pode sim romper e você perder o seu trabalho ou até causar um acidente. Portanto, a resina de baixa densidade, ela não serve para você subir mais que 2 ou 3 milímetros. É o limite dessa resina. Qualquer coisa que você suba acima disso, você corre um risco da resina ferver, superaquecer e até pegar fogo, porque ela dá um choque, ela cria uma película, ela seca essa película e lá dentro ainda não está seco. Então ela pode estar inflamando por ali e até pegar fogo aí, causar um acidente até que grave, dependendo da situação. Portanto, as resinas de baixa densidade, de alta densidade, elas devem ser respeitadas. O que aconteceu comigo no trabalho que eu coloquei no vídeo de segunda-feira? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link e vou deixar um card aqui em cima para que vocês possam acessar esse vídeo. Eu peguei as duas resinas, a 8000, independente da marca, nesse caso eu usei a da Redilize, uma excelente marca. Eu utilizei o quê? Peguei a 8000 e o endurecedor, coloquei na frente, e a 2004 e o seu respectivo endurecedor atrás. Por algum motivo eu mexi para poder limpar o tubo e acabei que trocando as posições, e no momento em que eu fui gravar eu não me atentei, ou seja, excesso de confiança. Por isso que eu sempre digo, cuidado com os acidentes nos equipamentos de corte, porque a gente acaba aqui tendo muita confiança e acaba aqui perdendo respeito. E nesse momento foi o que aconteceu. Eu troquei a resina, não me atentei, não prestei atenção, excesso de confiança com a resina, também é um trabalho pequeno, eu falei, não vai, tranquilo, não vou errar. Foi aí que eu cometi o erro. Eu não me atentei, troquei as resinas, coloquei a 2004 e subi 1,5 centímetros. Quando eu passei o soprador térmico a primeira vez, não aconteceu nada. Ela ficou tranquila, apesar de eu estar com 1,5 centímetros de altura, ela não reagiu. Quando eu passei pela segunda vez o soprador, que começou a levantar bolhas acima do normal, eu já percebi que ali eu ia ter problema. Mas ela parou e eu achei que estava tudo ok. O que normalmente eu faço, quando eu aplico a resina, eu saio do ambiente para que não tenha contaminação e eu desligo aqui a energia, o quadro geral, porque eu tenho outros equipamentos ligados para não ter nenhum risco. Desliguei e fui embora. Na manhã do dia seguinte, eu vim aqui e quando vi, tinha fervido e levantado todas aquelas bolhas no trabalho. E claro que nessa hora você entra em pânico, porque você perdeu o teu trabalho. O que você queria de 100% perfeito não vai ficar mais. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Claro que a madeira daquela tábua de carne é maravilhosa, então a própria madeira já dá o show. A resina é só um detalhe ali para enaltecer a beleza da madeira. E acabei que estragando um pouco o trabalho, porque ficou bolhas, e eu vou mostrar agora aqui a tábua como é que ficou o produto final, mas de qualquer forma, se eu tivesse me atentado, eu não teria causado esse transtorno e esse erro aí. De repente você também entra em desespero e acaba aqui desistindo. Não desista, vá até o fim, experimente para ver o que vai acontecer com o teu trabalho. No máximo que você vai conseguir é uma experiência, sabe que aquilo você não vai poder fazer mais, como, por exemplo, aconteceu comigo e poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Mas a falta de atenção ali naquele momento em verificar se eu estava com a resina correta foi tamanha que acabou me trazendo toda essa dor de cabeça aí. Então, respeita a resina, respeita os limites dela, cuidado, porque às vezes a gente acaba aqui misturando. Isso já aconteceu comigo aqui também, eu fiz alguns testes,
eu pegar a resina de alta densidade e o próprio endurecedor, fazer a mistura, e pegar um pouco de resina de baixa densidade, misturar ali e jogar uma com a outra ali para acelerar o processo de aquecimento ali, de secagem da resina, e jogar naquela superfície. Deu certo? Não deu nenhum problema, mas poderia ter dado, porque as resinas não foram feitas para serem misturadas, e cada uma tem os seus componentes e as suas reações químicas, ou seja, eu estou mexendo com um produto químico. Então, portanto, eu posso provocar um acidente. Vai usar a resina de alta espessura? Ah, vou subir só 1 centímetro. Usa a resina de alta viscosidade, ou seja, a resina de altas espessuras. Vai fazer a camada de vitrificação, que é aquele acabamento espelho de vidro, que fica lindo, usa a resina de baixa densidade. Como ela tem menos viscosidade, ela seca mais rápido, em torno de 24 horas, e ela tem um brilho muito maior, porque ela tem menos viscosidade, ou seja, ela é uma película mais líquida do que a resina de alta espessura, por ela ter menos viscosidade, ela vai secar mais rápido e ela vai dar um brilho fantástico. De repente, se você não quiser lixar a resina, o trabalho final você aplicou, ficou perfeito, para por ali. Você não precisa fazer o lixamento, o polimento, você já tem o brilho da resina. Ali, se você passar uma cera e der um polimento ali, fica fantástico. Não há necessidade de você voltar a fazer o lixamento. Normalmente, a gente volta a fazer o lixamento porque quando você passa a primeira camada da resina de baixa densidade, às vezes fica algumas bolinhas, fica algumas irregularidades, então você faz o lixamento, verifica se naquele primeiro lixamento você conseguiu tirar o nivelamento, e aí você joga uma nova camada de resina. Ou você vai fazer na sequência de polimentos até a lixa 5000, que já existe no mercado também as lixas 10.000. Ou seja, você vai chegando num nível de brilho fantástico, mas se você apenas aplicar na resina e você chegou na perfeição onde queria, não há necessidade de você continuar fazendo lixamento e polimento. Ali você já tem o brilho máximo e você jamais vai conseguir fazendo todo o lixamento e o polimento necessário, porque você vai ter que ir fechando a película ao máximo para que ela consiga refletir o brilho. Quando você joga a camada ali e a resina secou, ela já atingiu o brilho máximo. Portanto, não há necessidade de fazer um novo polimento, um novo lixamento. O que aconteceu aqui? Eu queria que vocês vissem. Eu consegui aqui uma parte translúcida, mas as bolhas acabaram que estragando todo o meu processo. Ela secou, eu consegui fazer o lixamento e o polimento, mas as bolhas acabaram tirando um pouco da beleza da peça. Como um todo, a tábua foi ficando cheio de bolhas e de irregularidade, claro, porque com as bolhas aqui eu não consigo ir fazendo o lixamento e o polimento para que ela atinja a parte mais lisa da resina. Claro que a madeira de tão bonita, ela acaba aqui deixando a peça linda, mas a resina aqui, no caso, ficou cheia de bolhas. Eu vou aproximar um pouco mais a câmera, passar aqui, para que vocês vejam que eu não consegui a perfeição do que do outro lado ali, que foi só uma película, ou seja, foi uma resina, a mesma resina a 2004, desse mesmo fabricante, não é o problema da resina, foi o problema da aplicação. Eu acabei que aplicando a resina 2004 aqui, e não poderia ter aplicado essa resina aqui. Deveria ter aplicado, por exemplo, a 8000, que é o que eu tinha, para poder subir aqui nessa altura e não ter problema desse superaquecimento e ter ficado um trabalho perfeito, 100% correto de translucidez aqui da resina. Aqui a tábua aparece todo o brilho dela, mas vocês vão perceber que existem algumas irregularidades na resina, algumas veias na resina que não poderiam acontecer. Por quê? Porque essas bolhas acabaram que atrapalhando aí o trabalho da arte final. Já desse lado aqui, eu consigo, olha, um nivelamento melhor da resina. E consigo ver os veios perfeitos da madeira que elas deveriam ter ficado. Infelizmente, o trabalho não ficou 100% correto porque ficaram essas bolhas. Algumas pessoas viram essa tábua e achou a coisa mais linda. Nossa, que tábua clássica, que tábua bonita. Realmente é uma tábua bonita porque a madeira por si só ela já dá o show. A resina ali foi para dar uma enaltecida na beleza que já era quase que perfeito. Era só eu ter feito o acabamento correto. Então, por conta da falta de atenção, excesso de confiança, causou esse transtorno. Ou seja, eu errei ao não tomar cuidado.
o que normalmente eu sempre peço aqui para que a gente tome cuidado com os equipamentos de corte, porque o excesso de confiança pode causar um transtorno e causar um acidente, inclusive com a resina, porque se você sobe muita espessura com a resina, quando é a resina de baixa viscosidade, de baixa espessura, que ela dá um choque térmico, que ela seca aquela casquinha, a parte de cima, a parte de baixo, o núcleo da resina, ainda está secando, e aquele processo ali pode fermentar, pode ferver, e pode causar ali um fogo, superaquecer a madeira também. Então toma muito cuidado, respeita os limites das resinas. Se você vai aumentar, vai subir mais que 4 milímetros, que é o máximo que você pode conseguir chegar com essa resina de baixa densidade, para por ali. Respeita o limite da resina. Quer fazer testes? Muito bem, faça testes controlados em ambientes adequados, cuidado também com o superaquecimento. Novamente eu vou falar aqui, não é só a temperatura da madeira, mas é a temperatura do ambiente. Se ele estiver muito quente, você vai ter algum certo risco ali, então faça um teste mais controlado para que você consiga perceber ali como é que a resina vai responder. Você está trabalhando com um produto químico que existe uma certa reação ali e você corre o risco de botar fogo naquele ambiente. Então, vai respeitando os limites, leia o descritivo técnico, o boletim técnico aí dos produtos, para que você tome cuidado. E toma muito cuidado, como aconteceu comigo, os dois produtos eram exatamente iguais, os mesmos tubos, os mesmos potes. Quando isso acontecer, separa esses potes, não deixa eles na mesma posição. Quando eu fiz o vídeo, e eu deixei inclusive, eu até grifei aqui, pode perceber que aparece o grifo aqui dos potes de resina, porque eu deixei os potes muito próximos um do outro e são iguais. E eu mexi naquela posição e depois não me atentei e acabei esquecendo. Então separam esses potes para que eles fiquem distintos um do outro, e quando você for fazer a secagem, um outro ponto também ali, que no momento da gravação eu estava preocupado com a gravação e esqueci de checar o produto. Então quando você for aplicar o produto, verifica se o produto que você está aplicando está correto, para que não aconteça o que aconteceu comigo. Eu achei importante trazer esse erro aqui e compartilhar com vocês, para que vocês não cometam o mesmo erro. E claro, não perca dinheiro com isso, porque a intenção aqui é passar conhecimento. Então, se eu passar só as coisas certas e bonitas, a gente acaba que não aprendendo junto. E o importante, claro, é compartilhar o conhecimento. Mesmo que seja errado, a gente tem que compartilhar para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Então esse foi o meu objetivo, acabei que, sem querendo, finalizar aquela peça lá, podia ter colocado um corante lá, ter cobrido ela com corante e deixava a peça perfeita. Mas achei interessante trazer e compartilhar isso com vocês, que seria muito mais produtivo aí de compartilhamento de conhecimento. E claro, para que vocês tomem atenção e não cometam o mesmo erro que eu cometi. Porque a gente também erra e por falta de atenção, muitas das vezes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!